Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada de hoje, que é 25/8/2025, segunda-feira, mês de agosto. Jeremias capítulo 51, vamos lá, né? Deixa eu conferir aqui se realmente é essa data mesmo. Exatamente, 25/8/2025, segunda-feira. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça, e não perdoei seus mancebos, destruía todo o seu exército, e mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Jeová, do Senhor dos Exércitos. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpa perante o Santo de Israel, fuge do meio da Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu, e se elevou até mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, a luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Jeová. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Mídia, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Alvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinela, preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ao tu que habita sobre muitas águas, rica de tesouro, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há no céu, e sobe os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem, e não tem ciência, envergonhou-se todo ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Está vendo? Por isso que aqui não adora imagem de escultura nenhuma, que proíbe adorar imagem de escultura. Ao versículo 17. Olha lá, embruteceu-se todo homem e não tem ciência, envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito nenhuma delas. Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Aqui não adora imagem de escultura nenhuma, e aqui proíbe também. Tem que abandonar toda imagem de escultura, porque Jeová não, ele não é imagem de escultura, não, ele é vivo, ele é real, ele se move. O Jeová daqui é totalmente diferente, o Jesus daqui é diferente, o Espírito Santo daqui é diferente. Continuando, vaidade são, tá vendo Jeová falando aqui, o Criador falando? Vaidade são obra de enganos, no tempo em que eu as visitar perecerão. Tá vendo? Jeová não gosta não. Não pode dar mais escultura nenhuma. Continuando, não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo, o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o mancebo e a virgem. E contigo despedaçarei o pastor e seu rebanho. E contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de boi. E contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para o fundamento, porque te
tornará numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai buzina entre as nações, santificai as nações, contra ela convocai contra ela os reinos de Arará, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações e os reis da Mídia, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram suas moradas, quebrado foram seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos lá. Tá vendo? O correio já existia, tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Não tem essa de pessoa falando assim, o correio foi inventado em 1980. Não, o correio já foi inventado há milhares de anos, já existia correio. E mensageiros também, que até hoje existem mensageiros também, que levam, né, anuncia, né? Então, correio já existe há milhares de anos. Mensageiros também. E os vãos estão ocupados, os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeová de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, diga a moradora de Sião. E o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor, que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, secarei o seu mar, farei que se esgote o seu manancial, e Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobios, sem um só habitante. Juntamente rugirão como o filho dos leões, bramarão como cachorro de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como o cordeiro ao matadouro, como o carneiro com os bodes. Como foi tomada Sesac e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se a sua cidade assolação, terra seca e deserta, terra que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Viu? A alma existe, tá vendo? A alma da gente existe. O que eu já falei que nós somos dois? A alma existe, tá vendo? E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouve na terra, porque virá num ano em rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dia em que visitarei as imagens de escultura de Babilônia, e toda sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão os traspassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor Jeová, e suba a Jerusalém o vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobre o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre o santuário da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o traspassado em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o arruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados seus arcos, porque o Senhor Jeová
das recompensa, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, seus sábios, seus capitães, seus magistrados, seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os lagos, o muro de Babilônia, totalmente serão derribados. As suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta Seraía, filho de Neelias, filho de Meséias, filho de Maceias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, Babilônia, no ano 4 do seu reinado, e Seraía era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro de todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraía: em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirá o Senhor: tu falaste a respeito deste lugar que eu havia de desarraigar até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornarem perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, atará uma pedra e o lançará no meio do Eufrates, e dirá: assim será fundada Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão até aqui as palavras de Jeremias. Tá vendo? Jeremias profetizou tudo isso aí. Agora vamos agradecer, né? Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, petição de agradecer por este culto nessa madrugada 25/8/2025, segunda-feira. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e também no Facebook e também no WhatsApp. E abençoa essa minha irmã, esse meu irmão, esse meu amigo, essa minha amiga, os dizimistas e os ofertantes que eu estou falando. Abençoa eles sempre também. Amém e amém. Até o próximo vídeo, o próximo culto.